Boa noite a você que acompanha o programa Conexão Esportes. Aqui quem está falando é Marcelo Lopes e estamos aqui nessa edição mais do que especial, falando aqui da Mega Arena Lila, aqui na Rua Goiás, no bairro Interlagos. Já a gente vai falar um pouco aqui sobre esse espaço bastante bacana aqui em Divinópolis, mas já vamos dar aqui as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o lateral esquerdo, Thiago Balaio. Hoje a gente vai falar um pouquinho, conversar aqui, batendo um papo bastante legal aqui com o Balaio. Balaio, primeiramente, boa noite, seja bem-vindo ao Conexão Esportes e obrigado por dar esse espaço aqui pra gente contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua carreira. Boa noite, eu que agradeço o convite, sempre vou estar aberto a contar um pouco da minha história e parabéns pelo programa mais uma vez. Já vamos começar aqui esse bate-papo aqui, então vamos falar um pouquinho do início da carreira do Balaio. O Balaio ele tem 23 anos, é natural de Divinópolis mesmo. Como a gente conversou aqui, ele é lateral esquerdo, teve duas passagens pelo Guarani, uma nesse ano e uma também no ano passado, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas vamos começar um pouquinho com as suas origens, né, Balaio? Você começou aqui por Divinópolis mesmo e antes da gente gravar aqui, você me explicou que a posição de lateral esquerdo ainda não era a sua de origem, né? Me explica um pouquinho o seu início de carreira, como tudo começou. Sim, como todo jogador de futebol, né? Comecei aqui nos campos de várzea, na minha região da Afonso Pena ali, comecei no Palmeiras, onde por brincadeira, né, a gente começa e as coisas vão ficando mais sérias, Comecei no Palmeiras ali, onde eu era zagueiro, com o Valtinho na escolinha, então aí fui tornando as coisas mais sérias, onde eu fui profissionalizando, né, então levei um tempo, né, para que aparecesse a primeira oportunidade. Foi então que eu era zagueiro, então pela minha estatura eu resolvi ir para a lateral esquerda. Foi onde que na minha carreira eu consegui algumas coisas e consegui atuar profissionalmente. E na base, Balaio, a gente aprende muitas coisas, né? A gente acompanha também a base, a gente acompanha alguns jogos da base aqui em Divinópolis, acompanhamos o pessoal do Guarani, o pessoal do Palmeiras também, o pessoal da própria Inter. E qual foi uma das lições mais valiosas que você aprendeu nesse período jogando pela base, com os treinadores que também passaram aí, fazendo parte da sua carreira, né? Vamos dizer assim. É complicado, o futebol é o sonho de toda criança, né? Só que a melhor lição que o futebol traz pra gente é o que a gente parece até meio clichê, mas não é, né? Que você jogando futebol, praticando esporte, você tá longe, querendo ou não, você tá longe das coisas ruins, né, que o mundo tá oferecendo aí. Criança é muito frágil, né? Então você praticando esporte, que seja futebol, que seja qualquer outra coisa, você tá longe dessas coisas ruins, e quanto mais longe, mais difícil fica de você envolver com isso, né? Então, para mim é o que eu tiro para mim, e uma das coisas que a minha mãe que me levou pro esporte, e meu irmão também, é muito grato ao esporte por causa disso. Independente de ser minha profissão hoje, é de ter ajudado na minha educação. É importante também essa questão social, né, que a base ensina, que a categoria de base, a categoria de júniores ali também ensina nessa questão. E aí depois dessa passagem pela base, você começou a atuar também em outros clubes aqui em volta do estado, né, vamos dizer assim. Você também passou boa parte do tempo na base atuando pelo Cruzeiro, né? Como é que foi a sua experiência lá no Cruzeiro? Como é que foi todo esse trabalho lá? Pelo Cruzeiro eu já cheguei lá com 17 anos, né? Antes eu já tinha passado por América em base, joguei alguns times semi-profissionais, então foi onde eu fui tornando o futebol mais sério, que eu tinha o sonho de me profissionalizar. Quando eu cheguei com o Cruzeiro com 16 para 17 anos, eu vi que ali se eu persistisse, eu teria um futuro. Então é onde que eu tô até hoje, nessa luta para tentar virar um jogador de elite, entendeu? Mas foi bacana, foi com 16 para 17 anos eu cheguei no Cruzeiro, foi onde eu vivi minhas melhores experiências, né? Onde passei já disputei vários campeonatos pelo Brasil, então onde eu fiquei mais próximo de um clube, um clube top, né, de Série A, então foi onde eu fiquei mais próximo da realidade que eu sonho viver para minha vida, entendeu? E em toda essa passagem também pelo Cruzeiro, essa experiência pelo América nas categorias de base, também nos clubes da capital, há uma diferença de estrutura, né, vamos dizer assim, uma diferença bem, assim, que dá para notar na estrutura dos clubes. E também o que levou a essa experiência
também nessas categorias de base, nesses clubes da capital, que você também aprendeu bastante por lá. Acredito que nessa época você já atuava na sua posição de origem hoje, que é de lateral esquerdo. O que teve de mais importante nessa aprendizagem também pelos maiores clubes, né? Já que depois você também passou em outros times tradicionais aqui do estado de Minas. Você aprende o que é o futebol de verdade, né? Porque você imagina o futebol de uma forma, quando você vive totalmente diferente, cara. A estrutura que o clube dá é fora de série, né? Que a gente vê, e por isso que o clube revela tantos jogadores desse jeito, que gira muito venda de jogadores, venda de atletas até para o exterior, aqui para o Brasil mesmo. Então, tipo, você fica impressionado, porque te dá todo o suporte, entendeu? Te dá todo o suporte, e isso que faz o atleta desempenhar o melhor dele, entendeu? E o que eu tiro de lição, e que eu até acho que poderia ter aproveitado mais por falta de experiência mesmo, eu tinha todo aquele suporte comigo todos os dias para me exercer o meu melhor papel. Às vezes não aproveitei da melhor maneira, mas foi um aprendizado para mim que eu levo até hoje para minha vida. Eu acredito que você teve a sua inspiração. Todo jogador tem um atleta, uma lenda do esporte como inspiração na carreira, né? Você, como lateral esquerdo, a gente teve diversos exemplos de grandes laterais esquerdos na história do futebol, como o Roberto Carlos, outros tantos atletas que fizeram nome na história. Qual foi o atleta da sua posição, ou até mesmo qualquer outro assim, que jogou em outra posição, que te inspirou, que te inspira até hoje na prática do esporte? O atleta que me inspira, até por ser da minha posição, é o Marcelo hoje, porque é um cara fenomenal, gente que joga em alto nível há tantos e tantos anos. Então, para mim, com certeza, não da posição, mas é um dos melhores jogadores do mundo para mim hoje. Agora a gente já falou aqui da base, já falamos aqui das experiências iniciais que o Balaio teve na carreira, né? Esse início de carreira que ele acabou tendo. O Balaio, ele já está nessa jornada do futebol há 10 anos, né, Balaio? A gente tinha falado aqui com a gente antes da gente gravar. E indo para o futebol profissional, o Balaio teve passagens pelo Ipatinga, pelo Valério, pelo Democrata de Governador Valadares, 2 passagens pelo Guarani, 1 passagem pelo Democrata de Sete Lagoas, e agora ele está atuando na equipe do Coimbra. O Coimbra que nessa temporada disputou a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Nessa ida para o profissional agora, Balaio, essas experiências, essas 2 que você teve, inclusive até no Guarani, foi um sonho de infância, acredito, né? Que todo mundo que joga em Divinópolis tem essa expectativa, esse sonho de poder atuar pelo time da cidade, representar a cidade também no futebol pelo mundo afora. Como é que foi toda essa experiência no futebol profissional, começando ali desde o início com a equipe do Ipatinga? Minha primeira equipe profissional foi Ipatinga, quando eu fui emprestado pelo Cruzeiro. É um processo difícil, essa transição de você jogar sub-20, categoria de júnior, para profissional. Tive um pouco de dificuldade, mas depois fui me adaptando e fui passando por diversos times, entendeu? Como você viu. Aqui no Guarani, minha primeira passagem aqui não foi... A gente não atingiu nossos objetivos, foi uma passagem meio... Acredito que individualmente não tão ruim, mas o time em si não conseguiu atingir os objetivos, a gente não conseguiu ganhar partidas, eu acredito que eu fiquei com um sentimento de dever alguma coisa, entendeu? Eu queria voltar para cá e mudar isso, tanto que voltei esse ano, e fizemos uma campanha bacana. Mas acredito que a dificuldade que tive nessa transição, transição de sub-20 para profissional foi complicado, mas graças a Deus consegui passar por cima disso, onde passei por diversos times aí no interior de Minas, onde tive algumas conquistas e tô aí nessa luta até hoje. Bacana. Ô, Balaio, vamos falar agora da campanha vitoriosa que fez história agora do Guarani no módulo 2 esse ano.
A gente viu que foi um time onde teve um grande planejamento de trabalho. O Jean Rodrigues, com o planejamento da diretoria, acabou iniciando os trabalhos do time, até mesmo antes disso do campeonato, no meio do ano passado, julho de 2017 para frente, e teve todo aquele trabalho de montagem de equipe, acionando atletas como você, como o caso do próprio Leandrão também, que também teve outras passagens pelo Guarani, o Alemão, o Cauê, o Leomir, o Pedrinho, a turma toda do Guarani que fez história nesse ano. No início ali da temporada, quando você foi chamado para o Guarani, que você acabou voltando para a equipe, né? Você acabou de dizer para a gente que foi uma temporada passada, 2017, no módulo 2, que acabou tendo aí uma cobrança, uma autocobrança, né? E nesse ano, quando você foi chamado novamente para compor a equipe, foi uma questão assim de pensar, é uma nova oportunidade que eu estou tendo, vamos fazer diferente. Como é que foi tudo isso? Eu confesso que eu até me surpreendi quando eu recebi a ligação, convite para voltar em setembro ainda, logo do ano passado. Como você disse, o planejamento bem antes, né? Eu até me surpreendi pelo convite, porque quando a gente vai no clube, principalmente o clube do interior de Minas, que a gente não tem uma boa campanha, dificilmente você terá convite para voltar em próximas edições. Quando você marca a história, fica mais fácil de contar com você em outras ocasiões. Mas me surpreendi, cara. Me surpreendi com o convite, fiquei feliz e como eu te disse, eu tinha um sentimento de dever com o clube, entendeu? Eu sou um torcedor do Guarani, eu tinha um sonho de jogar aqui profissionalmente, joguei em 2017 e aconteceu que a campanha como foi, que não foi legal, e eu tinha esse sentimento de dever comigo de voltar e fazer uma história diferente aqui. Graças a Deus conseguimos vir com um planejamento que vocês acompanharam o dia a dia muito bacana, com profissionais exemplares, conseguindo isso da forma que foi para mim, eu acredito que eu marquei o nome na história do clube, uma pequena marca na história grande do clube. Então, fiquei muito feliz com o convite, com o retorno, e eu tive propostas até melhores para não vir na mesma divisão, mas propostas melhores, só que eu preferi vir para cá e acreditar nisso, trabalhar para acreditar nisso, acreditar no trabalho do Jean, que todo mundo falou muito bem, e conheci, aconteceu o que todo mundo me falou mesmo, que um cara super profissional, um treinador de ponta mesmo, que acredito que vai figurar em times grandes ainda. Então, eu fiquei muito feliz e depois que as coisas foram acontecendo, eu só confirmei o trabalho, só foi a confirmação do trabalho e da busca que a gente estava tendo diariamente ali. Depois desse todo trabalho que vocês tiveram de preparação, né, e aí depois tivemos a estreia, no Campeonato Mineiro no Módulo 2 contra o próprio Ipatinga, que foi um time no qual você passou primeiramente lá no início da sua carreira profissional. Ali naquele jogo, o Guarani acabou jogando bem, atuando de forma exemplar, vencendo o jogo por 2-0. Qual foi a sua noção daquele primeiro jogo, na posição do time, como o time se portou dentro de campo? Ali já dava para almejar alguma coisa e ver que o time ia conseguir aquele resultado que teve no final? Acreditar, pelo nosso trabalho, a gente sempre acreditava, sabe? Mas a gente foi estrear com o Ipatinga, que era um dos maiores investimentos da competição. A gente tinha um certo receio, porque o trabalho estava encaixado, mas a gente só pode concretizar isso quando a bola rola, os jogos acontecem e o resultado vem. Não adianta você estar encaixado, o resultado não vir. Então, naquele primeiro jogo, envolvendo tudo aquilo, estreia fora de casa, o Ipatingão lotado, a torcida deles em peso, empolgados, porque eles estavam vindo do acesso da segunda divisão para o módulo 2. Então, um time muito bom tecnicamente, o time deles, jogadores que jogaram em grandes times. Quando chegamos, a estreia contra o Ipatinga, havia um certo receio, mas muita confiança. O Jean passava para a gente, o Jean explicava tudo o que a gente o que deveria ser feito no jogo, e foi onde chegamos, vencemos os jogos por 2-0. Acho que até no estado todo ninguém esperava que a gente venceria por 2-0 o jogo lá no Ipatingão. Chegamos, fizemos uma partida lá perfeita, então, vencemos. Foi onde começamos a concretizar
o que a gente estava buscando. Aí a gente, no primeiro jogo que a gente venceu, a gente ia continuar trabalhando da mesma forma para chegar ao objetivo, mas a gente não tinha certeza e não tinha confiança, sim, mas a certeza de que a gente chegaria ao objetivo, acho que é só com o tempo, com as partidas que a gente foi vencendo. Esse jogo, o primeiro jogo foi fora de casa, lá no Ipatingão, com um grande apoio da torcida de lá. Mas vamos falar agora de um dos primeiros jogos, acredito que também tenha sido um dos mais difíceis dessa temporada agora, que foi o jogo contra o Social. Foi um dos primeiros jogos aqui dentro do Farião e o jogo já tinha aquela característica de ser um jogo bem difícil, um jogo bem desafiador, e depois veio aquela situação da chuva, todo aquele contratempo que teve a chuva, o campo encharcado, e mesmo assim o Guarani com aquela raça que sempre o time teve nessa temporada acabou vencendo por 1-0. Qual foi a sensação de ter o reencontro com a torcida em um jogo onde vocês estiveram totalmente entrega da equipe e garantindo esse resultado positivo? Acho que aquele jogo começou a marcar, né, a história na competição, porque era o primeiro jogo em casa, a torcida estava começando a voltar a acreditar no time pela campanha que foi feita em 2017. Eu lembro direitinho que a cobrança que a gente teve no dia da apresentação, que a gente começou a pré-temporada, a torcida veio e cobrou no seu direito mesmo. Então aquele jogo ficou marcado por isso. Quando eu vi que nosso time foi no Ipatingão, ganhou aquela partida, um jogo extremamente técnico, estádio muito bom, campo bom, jogadores, um jogo mais técnico, e foram dois tipos de jogos totalmente distintos, né? O jogo no Ipatingão, um jogo mais técnico, de posse de bola, e aqui no Farião, a estreia nossa em casa, a gente pega o primeiro tempo, o nosso time jogando muito bem, confiante, tivemos inúmeras oportunidades, aí fizemos 1-0, um placar magro, perigoso, e no intervalo cai aquela chuva. E eu lembro direitinho, como se fosse hoje, o que a gente falou no intervalo do jogo: a gente tem que jogar a competição, né? Então, se a gente tiver que jogar em campo ruim, se a gente tiver que jogar em campo bom, em sol, em chuva, calor, frio, então, independente, isso foi um marco da nossa equipe, que a gente conseguiu jogar a competição. Independente, a gente fez boas partidas em todos os tipos de ambiente, entendeu? Em chuva, em sol, e aquele jogo no segundo tempo que caiu a chuva, a gente viveu a partida. A gente sabia que não teria mais condição técnica nenhuma de jogo, a gente viveu a partida, que foi mais na emoção, né, de ter que se esforçar, se redobrar, né, fisicamente, e graças a Deus foi mais um passo no degrau até a gente chegar no sucesso, que foi o título. E como eu te disse, cada jogo foi se tornando, foi dando uma confiança a mais para a gente chegar lá na frente e conseguir os nossos objetivos, né? E voltando a falar desse jogo também, a gente lembra que a torcida estava realmente bem confiante no time, né, como você havia dito, e durante aquele segundo tempo, durante aquele temporal que caiu em Divinópolis, parte da torcida foi embora, claro, por causa da chuva, porque não tinha condições de ficar lá, porque não era previsão do dia, né? Nem todo mundo esperava aquela chuva, mas apesar de ter tido muita gente indo embora, também tivemos uma grande parcela dos torcedores que ficaram lá e teve um incentivo ainda maior por parte disso. Eu acredito que isso deu gás para vocês para acabar fazendo aquele gol ali com o Pedrinho e decretar a vitória. Como eu disse, o gol no primeiro tempo, né, onde estava um jogo normal, um jogo com condições boas de jogo, então aí o segundo tempo foi totalmente... Eu lembro direitinho que a chuva caiu no intervalo do jogo certinho, aí caiu no intervalo certinho, aí foi quando o jogo se transformou. Em relação à torcida, o papel que ela fez esse ano foi impressionante. A gente via a torcida próxima do clube. Eu acho que isso fez o sucesso se realçar. Aquele jogo, né, aquela chuva acontecendo, eu via lá meus familiares, minha família toda lá debaixo de chuva assistindo o jogo, todo mundo empolgado, a torcida
debaixo de chuva cantando, então aquilo é um ânimo a mais para a gente conseguir dar um gás a mais para a gente, um gás a mais fisicamente para a gente chegar e conseguir segurar o resultado até o final. E foram mais 3 pontos importantíssimos na trajetória, né? Bom, a gente vai falar ainda muito mais sobre essa campanha do Guarani no módulo 2. Vamos conversar aqui muito mais sobre a carreira aqui do Thiago Balaio, mas antes disso, vamos dar uma pausa, vamos dar um respiro, vamos para o breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo aqui com o Thiago Balaio no programa Conexão Esportes. Não sai daí não. Mica Churros, sabores de dar água na boca. Você encontra mais de 10 opções, dos tradicionais ao gourmet, as sensações do momento e a grande novidade. Você pode levar o Mica Churros para seu evento, casamentos, aniversários e formaturas. Mica Churros, sempre no mesmo lugar, na Praça do Santuário, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, no sábado, a partir das 14 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Mica Churros, 98804-8696. O encontro com os amigos tem lugar certo. Mega Arena Lila. Por aqui você pratica futebol, futevôlei, tênis, peteca e outras modalidades. Tudo com horários agendados. Mega Arena Lila, Rua Goiás 2850, Ipiranga. Telefone 99992-3843. A 94 mais uma vez sai na frente e traz para Divinópolis um dos estúdios mais bonitos e tecnológicos de Minas Gerais. Um estúdio feito para aproximar você, ouvinte, dos locutores que bombam no seu rádio. We love it. Interatividade ao nível máximo, com câmeras espalhadas por todo o estúdio. E você acompanha tudo pelo nosso site 945fm.com.br e pelas redes sociais facebook.com/rádio94 e Instagram @rádio 94fm. Novo estúdio 94, mais bonito, bem maior e muito mais interativo. 94, a rádio que há 8 anos está em primeiro lugar. 94. Estamos de volta aqui com o programa Conexão Esportes, aqui diretamente da Mega Arena Lila. Lembrando que agora, começo de ano, férias, você que está aí marcando com os seus amigos, até mesmo com os companheiros de trabalho para jogar aquele futebolzinho, praticar aquele esporte, não esqueça que aqui é o maior centro desportivo da região. Aqui na Mega Arena Lila temos campos oficiais de fute 6 e fute 7, quadras de areia, futevôlei, peteca e tênis, e além disso também tem bar, quiosques e espaços para festas aqui dentro da Mega Arena Lila. Então, para você que quiser convidar também toda a família para participar daquele programa legal aqui com esporte, festa e tudo mais, você pode chamar todo mundo para curtir aqui na Mega Arena Lila. E além disso também tem a clínica de craques Escola Furacão aqui também dentro desse espaço. E se você também quiser marcar um horário aqui na Mega Arena Lila, tem os telefones 37 99992 3843 e também o número 37 99803 3843. Lembrando que a Mega Arena Lila fica na rua Goiás, número 2850, aqui em Divinópolis. E como eu disse aqui, desses eventos aqui dentro desse espaço da Mega Arena Lila, também tivemos a confraternização da turma do Inter da Vila, que vocês ficam aí com essas imagens a partir de agora.
voltando aqui a segunda parte dessa entrevista bacana que a gente está tendo aqui com o lateral esquerdo Thiago Balaio. Thiago, vamos voltar aqui falando da campanha do Guarani no módulo 2 desse ano do Campeonato Mineiro, essa campanha que teve um trabalho muito bacana do Jean Rodrigues, o título aí do time também na competição. A gente acabou falando aí dos primeiros jogos, né, do Guarani fora de casa, também dentro de casa, depois foi tendo aí uma administração da equipe, né, a equipe até na fase eliminatória não teve jogadores expulsos, né, vamos dizer assim, foi um trabalho bem administrativo do Jean Rodrigues. O Jean Rodrigues acabou gerando bem essa equipe, e depois a gente acabou falando dessa partida com o Social, mas teve alguma outra partida que também foi tão difícil quanto essa, na sua opinião? A gente teve partidas muito complicadas. Logo, eu lembro como se fosse hoje, logo a partida pós-Social, a gente tinha adquirido uma confiança muito grande e fomos jogar contra o Tricordiano em São Gonçalo do Riabaixo. Foi uma partida complicada, um time que não era o melhor time que a gente enfrentaria, mas o que envolveu toda a situação. A gente vinha de 2 vitórias, uma confiança, e eu acho que eu falo para mim que aquela derrota veio na hora certa. Aquele jogo que a gente saiu perdendo, a gente foi muito bem no jogo, só que acabamos saindo com a derrota de lá, onde também choveu. Um jogo difícil, o gramado estava em condições, não tão boas condições, mas aquela partida ali acho que foi a divisão de onde a gente tinha uma equipe muito técnica, mas que a gente precisaria viver a competição. Então, aquela partida onde nosso time era muito superior ao deles, só que eles conseguiram nos vencer, foi uma partida bem complicada, onde eu acredito que seja uma das partidas mais difíceis, por termos ainda saído com a derrota daquele jogo. E agora falando mais assim da questão do treinador Jean Rodrigues, né? Jean foi um dos principais fatores que levaram o time a essa conquista do módulo 2, né? E o Guarani acertou muito nesse campeonato, teve um planejamento muito bom, muito bacana, mas na hora também que errou, o Jean Rodrigues foi lá, impôs a sua presença aqui dentro do grupo, né? E fez com que isso se tornasse algo positivo, né? A figura de treinador, a figura de um líder na equipe acabou fazendo com que tudo isso acontecesse, né? Na sua visão, como é que você analisa essa representatividade do Jean Rodrigues na equipe? Um treinador que já conhece o Guarani já de outras temporadas, já esteve aqui em outras temporadas. Qual é a sua visão em relação à representatividade do Jean no grupo do Guarani, principalmente agora nesse ano? O Jean, eu acredito, para um treinador ter sucesso numa equipe, ele tem que ser um bom treinador, taticamente, mas mais do que isso, ele tem que ser um gestor de grupo. Tem que fazer a equipe dele comprar a ideia. Então, o Jean fez isso muito bem, né, cara? Você pode pegar de jogadores do Leandrão, que jogou todas as partidas, ao Lucas, que jogou poucos jogos ou não jogou, que todo mundo vai falar a mesma coisa do Jean. É um cara excepcional, o cara que é bom taticamente, muito bom, tanto que ganhamos partidas assim, ele chegava, fazia tudo, vocês têm que fazer isso, a gente fazia o que a gente acreditava na ideia dele e conseguíamos vencer as partidas. Então o Jean é um cara que não tem que, só elogios mesmo, porque meu único trabalho com ele foi onde a gente conseguiu o êxito, então tem só que falar bem dele mesmo. E, como eu disse, o treinador, para ter sucesso, ele tem que ser um gestor mesmo, fazer a equipe toda, a direção, o clube todo em si, até quem trabalha nos bastidores, comprar a ideia do treinador, e isso foi feito muito bem. Exatamente. Agora, voltando a essa parte de jogos do módulo 2, a gente teve aquela batalha que foi contra a equipe do Uberaba. Foi o jogo que acabou sacramentando o acesso e a volta do Guarani na primeira divisão do Campeonato Mineiro. A gente teve um jogo bastante difícil, tanto na primeira fase como também no segundo, lá no Berabão, onde o Guarani também soube se impor, fez aí a diferença contra a equipe do Uberaba fora de casa, e aqui no Farião que teve aquele momento especial, aquele momento de comemorar com a torcida devido à melhor campanha. O Guarani pôde decidir tanto o acesso como também o título aqui dentro do Farião.
E naquele momento, no final do jogo, estava 0-0, o Guarani estava levando a vantagem devido à melhor campanha. Aqueles minutos finais, aquela cobrança, gol de falta do Beraba, mas mesmo assim o Guarani estava ali com as duas mãos na vaga e com o apito final ainda depois da equipe de arbitragem. O acesso garantido, né, para o módulo 1 do Campeonato Mineiro, a volta à elite do Campeonato Mineiro. Veio depois daquele, passou um filme na cabeça daquela cobrança que você teve na temporada passada, naquela chance, aquela oportunidade que você teve agora no início desse ano. Passou um filme na sua cabeça depois de conseguir aquele resultado tão esperado? Foi o meu maior objetivo, era o meu maior objetivo, né? Que era voltar e conseguir o êxito, conseguir o acesso para mim, querendo ou não, mudar a imagem que eu tinha deixado no clube. Acredito que futebol você vai ouvir de várias histórias, cara. Então, essa é mais uma história, porque a nossa equipe com pouquíssimas lesões, cara, porque aquele jogo aqui, a gente foi lá e fez um grande jogo, e o Beraba vencemos o jogo lá por 1-0, chegamos totalmente confiantes, mas a gente não esperava a dificuldade que a gente teria naquele jogo. Como eu estava dizendo, nossa equipe com pouquíssimas ou quase nenhuma lesão na competição toda, a gente perde o Cauê no primeiro tempo, com uma fadiga, um cansaço muscular. No intervalo a gente perde o Paulo, se não me engano, e depois o Pedrinho sai com 10 minutos de jogo. Então, em 10 minutos do segundo tempo você já tinha feito as 3 substituições. Aí, depois de alguns minutos, o Helder vai e rompe o tendão. Então, aquilo era uma história que ali foi superação total. Joguei com o Helder em várias equipes. Na hora que eu vi ele cair, eu falei, não vai ser nada, que ele vai voltar. Aí eu falei, vamos, Helder, vamos, volta. E ele, cara, eu não consigo, colocava o pé no chão, não conseguia. Eu falei, deve ter acontecido alguma coisa muito séria. Aí quando ele não voltou, que a gente ficou com um a menos desde os 19 minutos de jogo do segundo tempo, mais os acréscimos, a gente ficou quase 30 minutos com um a menos. Então, tomando uma pressão do time deles, que precisavam do resultado, foi tipo, uma superação total aquele jogo. Eu fiquei muito feliz porque, como eu disse, eu queria mudar uma imagem que eu tinha deixado aqui, né? Tentar trazer o título, para trazer o acesso para o clube, e muito feliz ainda porque naquele dia eu fui considerado o melhor jogador da partida. Então eu acho que depois daquele dia, de toda a tensão que envolvia a competição, de a gente achar assim, vamos ou não vamos conseguir o nosso objetivo, confiante, mas com a dúvida que a gente que é sempre normal, depois daquele dia eu falei, meu papel está feito. Eu marquei meu nome, nessa grande história, eu marquei meu nome nessa grande história do clube. Então, depois daquele dia, toda a tensão que eu tinha, todo o nervosismo, todo o objetivo que eu tinha aquele dia, para mim, no apito final, eu falei assim. E mais doído ainda que a gente tomou o gol, né, no finalzinho, no último minuto, mas graças a Deus foi no último minuto, o apito final, um alívio total, e o melhor de tudo, o objetivo alcançado, né? O objetivo maior que era o acesso. Pois bem, o acesso e o título da equipe do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. E Balaio, depois dessa passagem vitoriosa pelo Guarani, pela segunda passagem, você acabou tendo uma oportunidade nova no futebol aqui de Minas, você acabou sendo transferido para o Coimbra de Belo Horizonte, né? Vocês acabaram disputando a segunda divisão do Campeonato Mineiro e também garantindo mais um acesso. Me diz também um pouco dessa experiência no Coimbra, um Coimbra que também é um clube onde também tem um grande planejamento envolvido, né, em toda a estrutura do clube. Como é que está sendo essa experiência lá no time do Coimbra? Eu falo que eu sou muito grato por onde eu passei, e o Coimbra também é uma das equipes que vai ficar marcado para minha vida. Eu fui para lá através do Guarani, entendeu? Eles me indicaram para lá, sou muito grato a isso também. Fui para lá e chegando lá eu fiquei impressionado, porque eu não conhecia. É um clube que com certeza vai figurar aí em grandes, no cenário nacional, mineiro e nacional. Eu acho que vai um clube que vai crescer muito, porque pessoas sérias e um trabalho muito bem feito, profissionais exemplares lá, e
assim, eu fiquei muito feliz de ter ido para lá, de ter conseguido o objetivo nosso lá também. Eu acredito que, como eu disse, quando eu comecei lá atrás do Cruzeiro, onde me deu todo o suporte, dá, né, todo o suporte para a categoria de base. O Coimbra é um clube assim, te dá toda a estrutura, todo o planejamento, tudo de primeira linha. Então eu acredito que vai ser um clube que vai figurar no cenário nacional em grandes voos aí. E a experiência lá eu falo que foi a mesma, um grupo muito bom também. E as coisas foram acontecendo, fomos chegando sempre na parte de cima da tabela, chegou na fase decisiva no mata-mata. Passamos por muitas dificuldades ainda, mas conseguimos o acesso e o título também da segunda divisão, levando o time a módulo 2. E no grupo do Coimbra, né, o Balaio, você também teve atletas também muito familiares lá, estando ao seu lado, que foi o próprio caso do Cauê, do Magalhães também. E isso também acabou tendo uma certa facilidade no trabalho, né, de tudo isso. Do grupo eu já conhecia bastante gente e isso ajudou, né, na harmonização do grupo. Só daqui do Guarani que tinha ido foi Cauê, Magalhães, tava o Lucas Rodrigues, o Jonas. Então foi um grupo muito homogêneo, né? Aí chegou, já conheci o Carciano, que jogou aqui em 2017, a gente já conhecia muita gente que estava lá, então isso ajudou, né, na harmonização do grupo e no sucesso lá na frente. E agora para essa próxima temporada, módulo 2 novamente, uma competição que você já tem experiência, já disputou aí 2 temporadas do módulo 2, já vai para a 3ª temporada do módulo 2. O que você espera desse planejamento do Coimbra, desse time que o Coimbra vai formando para a próxima temporada? Manteve uma base, o clube, sabe? Saiu alguns jogadores que estavam de empréstimo, mas manteve uma base. Diogo Giacomini, que é o nosso treinador, é um grande treinador também. A gente está montando uma equipe bem forte, então aí a gente vai almejar aí o título do módulo 2, o acesso novamente, para a gente conseguir o sucesso profissional, principalmente um crescimento na carreira e do clube também, né? Então a gente vai entrar forte, sabemos que vai ser um dos módulos 2 mais difíceis dos últimos anos, mas a gente vai pôr tudo isso em prática, essa estrutura, todo o suporte que a gente tem para a gente poder colocar dentro de campo e conseguir os objetivos como a gente citou, conseguimos com o Guarani e com o Coimbra também. Exatamente, vamos finalizando aqui esse bate-papo bacana que a gente teve aqui com o Thiago Balaio, lateral esquerdo do Coimbra. Thiago, primeiramente, muito obrigado por dar esse espaço aqui pra gente. A gente tá aqui de portas abertas sempre quando você quiser voltar a participar, bater esse papo gostoso aqui com a gente. E a gente deseja também uma boa sorte para você na próxima temporada com a equipe do Coimbra também agora nessa nova jornada. Eu que agradeço o convite, sempre vou estar à disposição de vocês aí que precisar. Desejo vocês um ano de sucesso aqui acompanhando o Guarani, vou estar torcendo. E muito obrigado, espero que a gente consiga nossos objetivos lá, que eu vou estar torcendo para o Guarani também, espero que eles consigam o objetivo aqui. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos aí. Exatamente, estamos juntos, vamos finalizando aqui mais uma edição do programa Conexão Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, nos acompanhem também nas nossas redes sociais, que a gente está postando muita coisa boa por lá. E a temporada 2019 promete aqui com a companhia do programa Conexão Esportes. Uma boa noite para todos e até a próxima.